Qual é a palavra para espírito na Bíblia hebraica? E qual é o papel que esta palavra desempenha na construção antropológica do Antigo Testamento? Depois da vinheta, eu vou te responder essas duas perguntas. Aguarda um pouco aí. A palavra espírito traduz o substantivo ruach, que ocorre 387 vezes no Antigo Testamento. O significado mais básico de ruach é, de forma variada, definida como sopro, ar em movimento e respiração. As primeiras duas definições tentam expressar as verdadeiras propriedades fenomenológicas do termo no Antigo Testamento. A terceira diz respeito ao verbo, a força verbal em que esta palavra ela tem como essência e como termo vital para a construção da antropologia do Antigo Testamento. Vale ressaltar que ruach é a palavra usada no Antigo Testamento para traduzir espírito ou o Espírito de Deus. Ruach Elohim. Ruach, aqui para a nossa reflexão e objeto de estudo, no que diz respeito ao espírito humano, o ruach é o que torna possível aos humanos respirar e, portanto, se liga, se conecta naturalmente à alma, nefesh, que é a vitalidade humana. Normalmente, o termo que é aplicado ao Senhor, uma vez que Ele é tanto o doador, como também o poder criador. Por isso que ruach vai fazer parte da construção da natureza humana. Nos humanos, é possível dizer que existe uma abertura viva para Deus, através do ruach. O espírito do homem se comunica com o Espírito de Deus. Assim sendo, por meio do ruach, ou seja, do Espírito, Deus dá vida aos seres humanos e, ao dar vida, Ele se comunica por esta vida dada com eles. E aí, continuando essa análise, essa reflexão, eu quero brevemente fazer uma análise de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Já falamos um pouco acerca desse texto no vídeo anterior a respeito da alma. Voltamos a este texto novamente para falar das particularidades que ele nos apresenta, sobretudo no que diz respeito ao termo sopro divino. O texto de fonte já vista diz o seguinte, vale a pena novamente citarmos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Em hebraico, Nishemat Haim. E o homem foi feito alma vivente. Esta tradução é da Almeida Revista e Corrigida. Este texto, Gênesis capítulo 2, versículo 7, usa uma outra palavra hebraica que é Nishemar. Nishemar
é um termo sinônimo de ruach para indicar o princípio animador da vida. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, ruach e neshama são frequentemente termos paralelos que se referem ao sopro de Deus que dá vida a todas as criaturas. Às vezes, neshama pode se referir à respiração humana. Por isso que aparece, e por esta razão o autor Javista, no capítulo 2, versículo 7, não usa ruach, mas usa neshama. O texto de Isaías, do Trito Isaías, do terceiro livro, do terceiro volume da obra isaiânica, capítulo de número 57, versículo 16, olha só que interessante, vai dizer o seguinte: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito, ruach, definharia diante de mim, e o fôlego da vida, o neshamot, que eu criei. Essa tradução é da Almeida Revista e Atualizada. Observe que o autor, neste capítulo, usa ruach e neshama como termos paralelos, mas que é traduzido de maneira diferente, mas que possui o mesmo sentido de respiração, de fôlego de vida, de ar em movimento, de sopro. Se fosse feita uma distinção entre os dois termos, ruach seria considerado como apresentando a vitalidade dinâmica da vida, enquanto neshama nos apresenta a vida e a morte, ou seja, a respiração, o fim. Enquanto o ruach não perece, não desvanece e não morre, neshama como respiração do corpo, da carne, do ser humano, ele perece e desvanece. E aí, resumindo, podemos dizer que as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, propõe uma espécie de antropologia tripartida, isto é, em três partes. Os seres humanos são carne viva, esta carne que nós temos, baçá, com uma vitalidade, com uma alma, nefesh, que é fruto do sopro divino, ruach. A mesma ideia pode ser encontrada no Novo Testamento. Não é por acaso que Paulo, na sua primeira carta, cronologicamente foi escrita, que é a primeira carta à igreja de Tessalônica, nos textos de saudações, no capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. No entanto, vale ressaltar, e é importante para te ajudar
na interpretação dos textos do Antigo Testamento, na análise dos mesmos e na compreensão da ideia que está por trás, do conceito etimológico que está por trás dessas palavras nos textos do Antigo Testamento, que nem o Antigo, tampouco o Novo Testamento tentam fornecer uma antropologia filosoficamente precisa. Ao contrário, ambos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, fornecem uma descrição existencial da vida humana concreta em sua unidade, da pessoa que vive em uma tríplice dimensão de relacionamentos. E qual seria essa tríplice dimensão de relacionamentos, Ricardo? Anota aí. Primeiro, com o mundo, o cosmos e os outros seres vivos. Essa dimensão de relacionamento é feita pelo corpo, pela matéria. A segunda dimensão do relacionamento é com os outros humanos, seres da mesma carne. E a terceira dimensão de relacionamento é com Deus, que criou os humanos e os constituiu como tal, com a infusão da Ruá. Então, recapitulando, com o cosmos e com o mundo, o homem se relaciona através da carne, Bassá. Ele se relaciona com os outros humanos da mesma carne, com a Bassá, mas também com a Nefesh, ou seja, a alma. E se relaciona com Deus, que o constituiu corpo, alma e espírito com a Ruach, com o Ruach, ou seja, espírito. Assim sendo, cada ser humano é carne, Bassá. Isto é, cada ser humano é mundano, material, secular e limitado. Mas é também alma, Nefesh, pois possui uma dinâmica viva e imanente que o torna superior aos outros tipos de seres vivos que existem no mundo ao seu redor. E por fim, ele é espírito, Ruach, na medida em que ele recebe tudo de Deus, a quem ele está sempre aberto. Como eu disse anteriormente, o homem se comunica com Deus pelo Espírito, porque Deus é Espírito. E assim eu concluo esse terceiro vídeo relacionado à temática da natureza humana. Espero ter te ajudado de alguma maneira na reflexão teológica e na compreensão do texto sagrado. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, clique no link para assinar as notificações e eu te desejo toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Que Deus abençoe você ricamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.